Agora 10h38 na Clube, já estamos de volta aqui na nossa Clube FM com a edição do nosso Manhã na Clube. E agora com muito prazer estou recebendo aqui nos estúdios da Clube mais uma vez a diretora do Procon, a Maria Amélia Chueire, pra gente bater um papo muito interessante sobre uma polêmica que está acontecendo aqui no município de Guaxupé. Primeiramente, Maria Amélia, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui nos estúdios da Clube. Bom dia, Henrique, bom dia, ouvintes. É mais uma satisfação estar aqui mais uma vez esclarecendo as dúvidas dos consumidores e também dos contribuintes guaxupeanos. Com certeza, né? E o Procon de Guaxupé, que recebe aí muitas reclamações diariamente, a gente sempre fala aí sobre o cuidado com golpes, o cuidado com a aposentadoria e com você que é aposentado, pensionista do INSS, e agora um assunto um pouquinho diferente, né, Maria Amélia? Vamos falar aí um pouquinho sobre a venda e compra de lotes aqui no município de Guaxupé. Você estava me contando aqui fora do ar, né, sobre essa questão aí da compra e venda de lotes aqui no município sem passar a devida escritura pro nome do novo dono, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre essa história aqui no nosso município. Sim, Henrique. Primeiramente, eu vou explicar para vocês como que essa demanda recaiu no Procon. Nós começamos a receber reclamações de contribuintes que alegam não ter os serviços de energia elétrica, Copasa, que é a água e esgoto, correio, transporte público, coleta de lixo. Aí nós fomos identificar, são os chamados chacreamentos irregulares. Porque não pode se falar outro nome. Para não falar outra coisa, são irregulares. O que é isso? A pessoa compra uma gleba de terra, normalmente na zona rural, alguns até na área urbana, e sem a devida autorização do poder público, ou seja, do município, ela simplesmente fatia em lotes, vende com contrato de gaveta, ou seja, sem escritura, e com a promessa futura de regularização, o contribuinte adquire este lote a preços combinados. Então, é aquele contrato de gaveta. E a pessoa não toma as devidas precauções. E aí ela vai lá no Procon exigir, mas a CEMIG não vai instalar luz. Mas a Copasa não vai instalar água. Mas o correio não passa. Mas não tem coleta de lixo. Não vai ter. Aquilo no mundo jurídico não existe. Perante a prefeitura aquilo não existe, perante o registro de imóveis aquilo não existe. Então, essa demanda surgiu no Procon através disso. Então, nós entendemos por bem trazer para a população alguns esclarecimentos dos cuidados que ela deve ter na hora de adquirir qualquer imóvel, qualquer lote que ela vá comprar. Primeiramente, ela deve comparecer à prefeitura, no departamento de obras e urbanismo, para saber se aquele loteamento ele é regular, se ele está inscrito na prefeitura, se ele passou pela prefeitura com a planta de regularização, se ele pode ser fatiado, digamos assim, se existe um projeto para ele. Se sim, tem que comparecer ao cartório de registros de imóveis para ver se aquele projeto foi devidamente registrado, se existem matrículas dos imóveis, para que a pessoa possa construir. Porque existe um lema, Henrique, que fica pregado lá no cartório de registro de imóveis, muito interessante: quem não registra não é dono. E isso a gente leva para a vida toda, porque o que acontece? Você adquiriu um terreno aí mediante, a gente fala contrato de gaveta, é aquele. Você chega para mim e fala: Maria Amélia, eu tenho um lote lá para te vender, você quer comprar? Quanto? É X. Aí você passa, a gente faz, mais para frente a gente passa a escritura. Isso é o que a gente chama no mundo jurídico de contrato de gaveta. Mas eu não vou averiguar se aquilo realmente é legal, se aquele imóvel é seu, lá no registro de imóvel, lá no cartório. Eu não tomo as devidas precauções, eu não vou ver se aquele... Você tem algum débito, né? Se tem algum débito. Tem tudo isso também, você tem que ir no cartório de registro, verificar se o imóvel, se o lote não tem nenhuma certidão, nenhuma certidão positiva, né? Hipoteca, se existe alguma penhora sobre aquele imóvel, nada. Então, simplesmente, o que tem acontecido em Guaxupé com frequência é esse fatiamento de lotes, principalmente na zona rural, sem a devida autorização do poder público, que depois recaem tanto no Procon, onde há a exigência de que seja prestado serviço de concessionário de serviço público, que não vai ser, e também na prefeitura, que se exige uma regularização que não pode ser feita, porque aquilo não tem a devida autorização. Porque o que acontece? Quando você vai fatiar um lote, existe a questão da reserva legal, você tem que ver se existe o problema da área de APP, que é a área de preservação ambiental, se é beira de rio, se pode construir, se tem já
todo o projeto, porque existe... Tem limites de metragem também. Exatamente. Não é assim, eu chego e vou construir. Isso está acontecendo com frequência. Então, essa reclamação que recai lá no PROCON com frequência, nós entendemos por bem trazer aqui ao ar, na Clube, para que haja uma divulgação maior, para que as pessoas tomem o devido cuidado na hora de adquirir esse imóvel. Com certeza, serve como um alerta para a população, né? E como você bem disse, Maria Amélia, não é só dentro aqui do município, não é só na zona urbana, também na zona rural, né? Principalmente na zona rural. Porque aqui dentro do município, bem ou mal, a pessoa ainda exige ver alguma documentação daquele lote, daquele terreno, se for uma casa, algo do tipo, né? Mas principalmente também na zona rural, serve de um alerta aí para a população, né? Sim, até porque é o seguinte, como eu te falava antes de nós entrarmos no ar, você tem que analisar se aquele imóvel realmente é seu. Então você, Henrique, fala, vou te vender, Maria Amélia, eu faço contrato de gaveta. Quando eu vou descobrir, aquele lote está no nome de um terceiro. Quem que é aquele terceiro? Eu não sei. Às vezes é um primo meu, às vezes é um conhecido, tio, é um laranja. É um laranja. Isso que acontece muito aqui é o chamado laranja. E o que acontece? Quando eu vou descobrir, aquele realmente que é o dono do imóvel, pode ser que ele tenha uma penhora, pode ser que ele tenha um processo trabalhista, pode ser que apareça um terceiro e fala assim, eu já havia adquirido aquele lote. A gente não sabe o que acontece. Então, a pessoa que adquiriu o imóvel com tanto suor, que pagou por ele, pode ser que lá na frente ela não consiga ter a posse ela já tem, que ela não consiga ter a propriedade plena, certo? Registrar, e muitas vezes pode ser que ela venha a perder aquele imóvel, ou também que ela não consiga regularizar. Nós já temos alguns exemplos aqui em Guaxupé que são antigos e que o poder público vem tentando obter a regularização com muita dificuldade, e então o município tem tentado barrar a duras penas, porque é como você tapar buraco de um navio que está afundando. Você tampa um, aparece outro. Você interdita um essa semana que vem aparece outro. Então, quem adquire também tem que tomar esses cuidados, também tem que ficar de olho, também tem que ter a cautela e ajudar o poder público na fiscalização, indo no departamento de obras ou também no registro de imóveis e saber se aquilo é verdade, se pode ser feito. Sim. Ô Maria Amélia, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: muito bem, comprei um pedaço de terra na zona rural, não verifiquei essas informações, acabei de ouvir essa entrevista e agora estou preocupado, acho que fui passado para trás. O que eu tenho que fazer daqui para frente? Primeira coisa, comparecer ao departamento de obras para ver se aquilo se encontra alguma pendência ou se existe também algum projeto. Certo? A partir dali, eles darão as diretrizes do que você deverá tomar. Apresente o contrato que você tem, apresente os documentos que você adquiriu, o pagamento. Primeira coisa, compareça ao departamento de obras. Porque lá na frente, se você não puder regularizar esse imóvel, se você vier a perder, e isso pode acontecer sim, se um terceiro de boa-fé entrar na justiça, você vai perder aquele imóvel. E também é uma questão, Henrique, muito séria, que pelo plano diretor do município existe um limite mínimo para o terreno. Não é assim, eu vou construindo. Então, cada área do município tem uma metragem a ser seguida. Não é assim, eu fatiei 200 metros, 400 metros. Não, você tem que ver se naquela área é permitido. Você tem que ver se naquela área que você adquiriu, se ela é urbana ou rural. Se ela for urbana, você vai pagar o imposto, que é o IPTU. Se for na área rural, é o ITR. Então, isso tudo afeta como? Afeta na coleta de lixo, afeta no transporte público, afeta aí na iluminação pública, tudo isso que depois as pessoas recaem lá no PROCON exigindo a prestação dos serviços das concessionárias de serviço público e também outras coisas, correio, que não vai ser feito porque aquilo não existe. É como eu comprar uma coisa que não existe no mundo jurídico. Não é assim, eu tenho um lote e eu vou fatiar. Você tem que ver se é permitido. Nem tudo que eu acho que é permitido pode ser feito. Sim, por isso que tá as leis aí para tornar essas diretrizes, né? Sim, e depois ficam loteamentos pendentes de regularização e também de total fruição. Você não pode vender aquilo. Como é que você vai vender uma coisa que não existe? Sim. Não pode ser financiado. Porque as leis existem justamente para resguardar os seus direitos. Você imagina, fazendo um comparativo, o registro de imóveis, a matrícula, ele é a certidão de nascimento do imóvel. Você tem a sua certidão de casamento. Se você se casa, existe uma mudança na sua certidão de nascimento. Se você fica viúvo, se você se divorcia, se você é interditado, tudo aquilo vai cair na sua certidão de nascimento. Por imóvel, a mesma coisa. Tudo que acontece recai lá.
se é uma penhora, se você, de repente você precisa dar aquele imóvel em garantia para adquirir um empréstimo ou adquirir uma outra coisa. Como é que você vai dar em garantia uma coisa que não existe? Sim. Como é que você vai fazer o inventário? Você investiu uma grana preta, digamos assim, no seu imóvel, aí você falece. Como é que você vai fazer inventário de uma coisa que não existe no mundo jurídico? Então, a recomendação do PROCON é: fique de olho na hora de adquirir. Na dúvida, nós estamos lá para analisar o contrato de compra e venda, para orientar, porque não é tão simples assim a compra e venda. Isso eu digo para loteamentos regulares, mas principalmente para esses irregulares que estão aparecendo toda semana aqui no município. Se você entrar no Facebook, você vai ver oferta, gleba de terra e tal. Primeira coisa, vai lá no departamento de obras para ver se existe um projeto para aquele loteamento. Tá certo, Maria Amélia, muito obrigado pela participação, disponibilidade e esclarecimento sobre esse assunto muito importante na manhã de hoje, aqui no nosso Manhã. Eu e o município agradecemos a Clube pelos microfones abertos a nós e para podermos esclarecer a população de mais este problema recorrente que vem acontecendo. Tá certo, muito obrigado, Maria Amélia, pela participação no nosso Manhã desta quinta-feira, que segue com mais músicas para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Manhã na Clube.